Bom dia, eu sou Ricardo Zimmermann e hoje eu vou falar um pouquinho do que é o passaporte vacinal do ponto de vista biológico e por que eu sou contra, porque eu acho que ele não faz mais o menor sentido do ponto de vista biológico. Em primeiro lugar, para que a gente faz uma vacina? Essa é a questão. A gente faz uma vacina para prevenir uma doença. Mas a gente pode aplicar essa estratégia de prevenção de duas formas. Uma, a gente pensa em saúde pública, a gente pensa em todo mundo e a gente aplica a vacina de forma sistemática em todo mundo com o intuito de erradicar a doença ou de controlá-la, para que não haja transmissão ativa. Há a possibilidade atual, algum cientista atual que estude, que se mantenha por dentro, acredita que o SARS-CoV-2 é erradicável? Não. São milhões e milhões de infectados. O gênio saiu da lâmpada, ele não vai mais voltar para dentro da lâmpada e o vírus vai continuar evoluindo, se transformando cada vez em outra coisa, mas ele não vai acabar. Então, pessoal, toda essa justificativa de vacinação em massa para a erradicação do vírus está anulada. Não existe. O vírus não é erradicável. Bem, se ele não é erradicável, para que a gente faria uma vacina se não fosse para o controle populacional, se não tivesse essa pegada de saúde pública? Seria para reduzir o risco daquele vacinado em ter desfechos desfavoráveis em saúde. Basicamente, em ficar bem doente, internar ou até ir a óbito. A vacina da SARS-CoV-2 se associa a benefício individual? Bem, aí depende do indivíduo. Então, a gente está numa fase em que claramente todo o propósito de saúde pública de vacinação, que justificaria a vacinação em massa, é substituído por uma análise bem de consultório de relação médico-paciente, de relação risco-benefício, de fazer a vacina naqueles casos em que o paciente teria mais benefícios do que risco. E aqui acontece uma coisa que até facilita essa decisão. Justamente a população que tem mais risco de complicar pela Covid-19 é a que tem menor probabilidade de ter complicações, que são os mais idosos e pacientes com fatores de risco. E aquela população que tem maior risco de complicações com as vacinas é justamente a que menos se beneficia. Então, essa questão do passaporte vacinal, do ponto de vista biológico, é bem interessante. Não deveria estar sendo tão alardeada, porque ela é simples com as ferramentas de conhecimento que a gente tem hoje de resolver. O passaporte vacinal tem como intuito a vacinação sistemática de toda a população para a erradicação da doença. Isso não mais é uma pretensão humana. Logo, o passaporte não mais deveria ser uma pretensão humana do ponto de vista biológico e as vacinas deveriam ser aplicadas naquelas populações que se beneficiassem e que tivessem um risco baixo. E aqui a gente deveria sim ser sommelier de vacinas e ainda passar a escolher que vacina a gente poderia aplicar para cada população. Então, vejam, passaporte vacinal não tem nenhuma base biológica, vacinação em massa não faz sentido biológico, não faz sentido médico, a vacinação deve ser individual, e já que é individual, não só eu vou decidir se eu vou ou não vacinar meu paciente, junto com ele, numa decisão esclarecida, discutindo sinceramente e de forma transparente as relações risco-benefício, como eu também vou escolher qual é o melhor imunobiológico para aquele indivíduo. Sommelier de vacinas já existe há muito tempo. Aquele que decide qual é o melhor fármaco para o seu paciente já existe há muito tempo e se chama médico. Um grande abraço, pessoal. Eu sou contra o passaporte vacinal
falando do ponto de vista totalmente biológico e sem conflitos de interesses. Um abraço.